E hoje vamos falar sobre um tema importante: fibromialgia como deficiência. O que muda a partir desta lei? Quem está comigo ao vivo aqui nos estúdios da TV Candidez é a Júlia. Vem para cá, Júlia. Bom dia, é um prazer te receber aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Flaviano. Bom dia, audiência. E hoje você trouxe um tema fresquinho, né, Júlia? Porque começa a valer hoje, né, essa, Isso, a essa lei nova começa a medida. valer na quarta-feira, dia 21. Então, fresquíssimo, né? Aí, a lei já está aí há alguns meses, mas agora que ela entra em vigor, né? Então, a partir de quarta-feira, a lei já está entrando em vigor para poder ter todos os seus resultados e benefícios. Então, atenção, a partir de amanhã, hein? Não, amanhã é terça, né? A partir de quarta-feira, hein? Daqui 2 dias, mas é importante você já ter aí todas as informações em mãos para não perder tempo, né? Porque ela é considerada um marco, né? Principalmente para as pessoas que têm fibromialgia. Isso. Até antes dessa lei, as pessoas que têm fibromialgia sofriam com uma doença silenciosa, né? Até hoje não é possível descobrir uma causa específica da fibromialgia, é difícil de detectar, né, de diagnosticar essa doença, porque ela não tem exames para específicos, né, para esse diagnóstico. Então as pessoas sofriam com essa doença silenciosa que causa dores e mais complicações ainda, e não tinha nenhuma lei que beneficiava as pessoas. Então agora, com essa lei, eles vão ser equiparados às pessoas com deficiência. Inclusive, a pergunta que eu queria fazer é nesse sentido, né, Júlio? O que que muda na prática, né? A partir do momento que essa lei entra em vigor? Então, o principal dessa lei é garantir os benefícios das pessoas que são diagnosticadas com a fibromialgia, para que elas consigam melhor tratamento, né, pelo SUS, garantir os direitos ao atendimento multidisciplinar no próprio SUS. Também, ela ajuda muito na inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, também ajuda muito que essas pessoas sejam inseridas em ambientes que estejam adaptados a elas e às condições delas. E também traz aí, claro, benefícios previdenciários que podem ser pedidos com uma maior facilidade nesse momento. E é importante ressaltar aqui uma coisa, a Júlia sempre fala isso com frequência, né? O fato de você ter a fibromialgia não te garante automaticamente o benefício, né? É importante você mostrar que essa relação da doença compromete sua capacidade para o trabalho. Isso, nenhum benefício no INSS é automático, independente da doença ou da deficiência, e mesmo que a fibromialgia seja encaixada aí no rol de doenças que são consideradas deficiências, não é automático. Então, por mais que tenha o diagnóstico, você vai ter que passar pela perícia quando for pedir algum benefício. Porém, agora a perícia é diferente. Então, agora que a doença está no rol de deficiências, tem que ser feita uma perícia biopsicossocial. Então, além de analisar a doença, nós temos que analisar o que essa doença causa no seu dia a dia, como ela impacta a sua vida social, além da sua vida no trabalho. Então é importante você que enfrenta aí a questão relacionada à fibromialgia e entende que tem direito, né, ao benefício, comece a conversar com um profissional da área da previdência para poder você ter a instrução correta e com o médico, né, porque é preciso aí fazer aquela documentação para perícia, né, laudos, né, enfim, que são essenciais. Isso, o principal é um laudo. Hoje em dia é mais difícil da gente conseguir um laudo tão bem feito como a gente pede, mas é sempre bom que seja o laudo mais completo possível. É obrigatório sempre conter o CID, então eu sempre lembro que para o médico colocar o CID, o paciente tem que pedir. Então, sempre lembre de pedir para o médico constar o CID no laudo e fazer o laudo mais completo possível. Não é só o paciente tal tem diagnóstico de fibromialgia. Não é assim. Tem que ser completo, tem que ter quais são os sintomas, o que a pessoa sente, por que ela está incapacitada, por que ela tem que pedir esse benefício, receber esse benefício, quais são as dificuldades dessa pessoa e qual é o tratamento que ela está fazendo. Então, sempre tem que ser um laudo o máximo possível completo.
É claro que a nova lei que entra em vigor na quarta-feira, ela garante essa possibilidade, por exemplo, do auxílio-doença, né? Mas para quem não tem contribuição previdenciária, ela pode dar direito também ao BPC, né? Que é um caminho alternativo aí para quem se enquadra nos critérios. Isso. Com essa doença, a gente, na verdade, sempre teve a possibilidade de pedir tanto o auxílio-doença quanto o BPC. Porém, agora, como eu expliquei, a perícia vai ser feita de forma diferente. Então, fica um pouco mais fácil da gente conseguir os benefícios, tanto do auxílio-doença quanto o BPC. Auxílio-doença para quem tem contribuição no INSS, tem que comprovar incapacidade para o trabalho, e o BPC para as pessoas que não contribuíram para o INSS, e tem que comprovar ali deficiência de prazo superior a 2 anos, que afete a sua capacidade para trabalhar, a sua vida social, dentro de casa, você fazer as suas atividades habituais. Esse é um ponto importante, né? Porque agora com a lei facilita, né? Antes era bem mais difícil você trazer essa relação da doença para a incapacidade do trabalho, né? Então a lei, na verdade, ela está, de certa forma, né, fazendo com que a Previdência reconheça a fibromialgia e facilite, né, o acesso ao benefício. Isso, como eu disse, antes da lei, as pessoas sofriam com a doença silenciosa, né? Elas sofriam ali sozinhas e às vezes ainda eram taxadas de drama. Mas agora, com a lei, essa doença é reconhecida e é reconhecida a eita, O esqueci a direito. palavra, o direito da pessoa e o quão urgente é essa situação de garantir esse direito para as pessoas. Inclusive, é importante até a gente trazer esse esclarecimento, claro que tudo depende aí da gravidade, né, e de como a doença afeta, né, principalmente a sua rotina de trabalho, mas a partir de agora, com a fibromialgia e a lei, né, reconhecendo essa doença como uma doença assistida pela Previdência, existe a possibilidade, muitas vezes, aí da pessoa pleitear até a aposentadoria por invalidez, por exemplo, Júlio. Sim, a aposentadoria por invalidez, da mesma forma do auxílio-doença, você tem que comprovar a sua incapacidade para o trabalho, porém, com o auxílio-doença você comprova a incapacidade temporária e na aposentadoria por invalidez você comprova a incapacidade permanente. Então, para conseguir aposentadoria por invalidez, você tem que comprovar que a fibromialgia causa essa incapacidade para o resto da vida. Uma outra possibilidade também é o pedido de aposentadoria de pessoa com deficiência, que é uma aposentadoria normal, como se fosse por tempo ou por idade, só que ela é um pouco mais facilitada porque a pessoa trabalhou, contribuiu para o INSS mesmo tendo essa deficiência. Então, ela tentou se adaptar, contribuiu, trabalhou a vida toda, então ela tem ali uma aposentadoria facilitada. A aposentadoria por tempo de pessoa com deficiência acaba tendo um tempo menor e a aposentadoria por idade de pessoa com deficiência, a idade também acaba sendo menor. Então, pessoas com deficiência conseguem se aposentar um pouco mais cedo. E também, com essa lei, incluindo a fibromialgia como doença que gera deficiência, nós podemos pleitear um benefício de aposentadoria PCD para quem tem essa doença. Fica aí, hein? Dica e orientação importante, essa é sempre a proposta aqui do quadro, por isso que os contatos do escritório Barbosa Oliveira ficam sempre aí na tela. Tem o Instagram, tem também o telefone e o escritório fica ali na Getúlio Vargas, no centro de Divinópolis, em frente à Previdência Social, né? É o local também que você pode buscar aí todos os esclarecimentos devidos. O telefone fica sempre disponível para todo mundo participar, né? Quero trazer aqui a participação da Cristiane. Obrigado, viu, Cristiane, pelo carinho, obrigado pela audiência. Ela quer saber se tem como reduzir juros e claro que multas também relacionadas a empréstimo consignado. Esse é um problema grave, né, ô Júlia? Mas sempre há possibilidade de negociar, viu, gente? Isso. Quanto a benefícios consignados, empréstimos consignados em benefícios, a gente não atua nessa área, porque já é da área bancária. Mas é sempre possível rever. A nossa orientação é que você vá ao INSS e pegue o extrato de empréstimos, leve no PROCON e peça o contrato desses empréstimos. Com esses documentos em mãos, o advogado bancário vai ter, todos os documentos necessários para te dar uma orientação correta.
Tem a participação também do Carlos, ele está dizendo que a esposa se ausentou do trabalho por um tempo, né? E aí ele quer saber se ela consegue se aposentar. Ela está com 51 anos, né? Aí depende o motivo dessa Isso, ausência no trabalho, né, o Júlia? motivo da ausência. Se for por alguma doença e ela ainda tiver qualidade de segurado e carência, a gente consegue pedir aí ou auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, a depender de como estão os sintomas de doença dela. Mas o mais importante é saber qual foi o motivo dessa ausência. Se tiver sido por doença incapacitante, podemos aí pleitear o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Aí é necessário fazer aquele exercício de responder perguntas básicas, né? O que foi o motivo, né, do afastamento, se essa situação de doença ainda persiste e se isso compromete ela exercer a função que ela exerce. Então, respondendo essas 3 perguntas, você pode pensar em pleitear esse direito. Isso. Queria agradecer a Júlia ao vivo aqui no programa, né? Sempre trazendo esclarecimentos e informações aqui para os telespectadores. Essa é sempre a proposta do quadro. Muito obrigado, viu, Júlia, pela Obrigada a presença. você, Flaviano, e audiência.